Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse curso que será com toda certeza o melhor e mais completo curso gratuito de inteligência artificial, de criação de aplicações com inteligência artificial para empresas. Talvez até pau a pau, até melhor do que muito curso pago, já que eu pessoalmente fiz inúmeros cursos pagos nessa área, inclusive de alguns dos gurus da inteligência artificial no Brasil, fora do Brasil, e tudo que eu tenho eu quero colocar nesse curso, tudo que eu tenho de conteúdo, de técnica, eu quero colocar nesse curso. Então talvez, e essa é uma proposição de valor muito alta, mas é nisso que eu estou mirando. Talvez vocês vão ter um curso gratuito aqui muito melhor do que a grande maioria dos cursos pagos, que são bem caros, de inteligência artificial, de construção de aplicações com inteligência artificial, etc. Essa aqui é a aula número 1, então eu quero tirar essa aula para fazer uma setagem de expectativa, falar o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, o que a gente vai abordar, o que a gente vai deixar de fora, para que você entenda exatamente se esse curso é para você. Não quero ninguém aqui passando muito tempo comigo que não queira estar aqui passando muito tempo comigo. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Tem uma pequena apresentaçãozinha para mostrar para vocês sobre o curso. Eu acho que melhora. Deixa eu colocar isso em full screen. Vamos lá. Soluções de IA, né? Criando aplicações de IA de alto valor para empresas. Esse é o foco desse curso. É um curso técnico mais prático para te ensinar como criar aplicações de inteligência artificial para empresas. Essa é a grande ideia aqui. E quem deve participar? Qual que é o público desse curso? Vamos lá. Todo mundo que quer criar aplicações e tomar isso como negócio, fazer dinheiro com inteligência artificial, desenvolvendo soluções para empresas, esse é o principal curso que você tem que fazer, acredito. Eu separei o conteúdo de uma forma onde você vai conseguir começar aqui e quando terminar esse curso já ter absolutamente tudo que você precisa para vender suas automações, para vender os seus agentes de inteligência artificial, para vender qualquer solução empresarial que ah, tenha dentro do seu guarda-chuva inteligência artificial. Beleza? A gente está falando aqui de consultores de tecnologia, profissionais de TI, claro, freelancers e prestadores de serviço que querem entrar nesse barco das soluções de inteligência artificial. Beleza? Mas existe um público secundário também. Eu vou até abrir aqui a minha lousa. É algo que eu estou aprendendo agora para esse curso. Então, eu ainda não sei exatamente todos os comandos. Eu vou ficando melhor ao longo do curso. Vamos lá. Tem um público secundário que não sei quanto que eu vou pegar desse público para esse curso. A gente vai ver aí ao longo das aulas e da repercussão de vocês. Mas tenho percebido que tem muita gente que quer aplicar IA no seu próprio negócio e que por vários motivos quer do it yourself, quer fazer por eles mesmos. Então, existe um público secundário aqui também de donos de pequenas e médias empresas, gestores de operações e profissionais de inovação, que querem ou entender as possibilidades de inteligência artificial para os seus próprios negócios e daí dar um segundo passo, que seria contratar alguém ou alguma empresa, mas também aqueles que querem de fato criar, colocar a mão na massa e criar para suas próprias empresas, para os seus próprios negócios. Beleza? Esse é um público secundário desse curso. E o que é mais importante aqui que eu quero que vocês entendam para tirar essa objeção logo de início? Eu até coloquei aqui, ó, importante. Esse curso é acessível para profissionais de qualquer área, não apenas de tecnologia. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, toda vez que a gente fala de automações com inteligência artificial, de agentes de inteligência artificial, todo mundo tem aquela preconcepção instantânea na mente de que é algo extremamente técnico. E eu não estou negando a tecnicidade do assunto, não estou negando que é algo profundo,
Mas o que a gente vai tratar e as soluções que a gente vai tratar nesse curso podem ser aprendidas por qualquer profissional, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com tecnologia, tá? Pré-requisitos, já que a gente está falando disso. Tudo na vida tem pré-requisitos, gente. Eu não vou, como esse curso é gratuito, mesmo se fosse pago eu não faria isso, mas principalmente porque esse curso é gratuito, eu não tenho nenhuma intenção de guiar vocês por um processo de entendimento errado. Muita gente fala que esse é um assunto com nenhum pré-requisito, mas na verdade existem sim alguns pré-requisitos. Você tem que ter um conhecimento básico de computação, de internet, de sistemas operacionais. Você tem que sentar na frente de um computador e se sentir minimamente capaz de manusear e de aprender coisas diferentes dentro daquela interface. Se você é aquela pessoa que mal consegue abrir o Word, se você é aquela pessoa que mal consegue editar suas próprias planilhas, que tem que pedir a ajuda do estagiário para fazer qualquer coisa diferente ali, para postar uma coisa no seu CRM, enfim, talvez esse curso não seja para você. Como eu te disse, você não precisa ser um profissional de tecnologia, mas você precisa ter noções fundamentais de internet e de como usar um computador, tá? Não vou mentir para ninguém aqui. Outro pré-requisito. Esse é um curso de inteligência artificial para aplicações e negócios. Como a gente está falando de negócios, é interessante que você tenha alguma noção de processos, alguma noção de algum conhecimento de negócios, tá? Se você não tem, não se preocupa. Essa apresentação foi gerada com inteligência artificial, obviamente, né? Seria um descaso da minha parte se eu usasse um PowerPoint aqui num curso de inteligência artificial. Então ele colocou esse conhecimento de negócios como pré-requisito. Eu diria que é quase um pré-requisito. Se você se esforçar, você vai acompanhar tranquilamente, tá? Agora o principal que você tem que ter, obviamente, é uma disposição para aprender. Não é simples, não é fácil, mas é completamente possível, tá? Completamente possível. Então, conhecimentos básicos de computação, conhecimento de negócios, um pouquinho de gestão, um pouquinho de ideia de gestão de processos, para que a gente chegue em automação e consiga fazer esses links. Mas eu vou ter algumas aulas aqui onde eu vou falar basicamente de negócios, tá? De gestão de processos. Mas é interessante que você tenha um conhecimento nessa área. Mas o principal, sempre em tudo na vida, é disposição para aprender, tá? Formato das aulas. Eu quero fazer um acordo desde agora com todo mundo que vai acompanhar esse curso para que as suas expectativas não sejam quebradas, tá? Qual que é a minha metodologia para dar um conteúdo, para ensinar alguém? É uma metodologia muito aberta. Eu não gosto muito daquele formato de curso de internet, onde você pega um assunto completamente complexo e reduz a uma aula extremamente direta ao ponto de 2 minutos. Não, não é esse o meu rolê. Eu tenho, talvez pela minha formação, talvez pela minha formação eu tenha uma abordagem mais universitária. Eu gosto de dar a base das coisas, a fundamentação das coisas. Eu gosto de progredir um conteúdo como se fosse aqui uma pirâmide. Eu começo na base, explico o conceito, explico teoria, explico o que está por trás e aí a gente vai avançando. Por quê? Imagina que a sua progressão aqui é uma escada, né? Essa aqui é a minha escada, tá, gente? Essa linha aqui para cima. Todo mundo começa aqui e o cara quer pular direto para cá e desenvolver aplicações. Aí, chega bem aqui, ó, chega bem aqui, esse cara não sabe nem, sei lá, um exemplo prático da nossa área, ele não sabe nem exatamente o que é API, e você precisa saber aqui. Ele tinha que ter aprendido na base, mas ele pulou direto para cá. O que aconteceu?
Ele não tem a base, ele não tem os fundamentos. Aí ele vai ter que recorrer, vai ter que vir aqui para baixo, vai ter que estudar no meio de um projeto. Isso aqui é menos eficiente do que você progredir degrau por degrau para fazer as coisas e as aplicações corretas. Então, minha abordagem universitária vai explicar conceito, vai explicar o por trás das coisas, para que você não fique perdido, tá? Duração flexível também, completamente flexível. Deixa eu mudar isso aqui, porque eu com linha é terrível. Duração flexível. Eu não vou, de maneira alguma, me preocupar com o tempo aqui. Eu sou muito focado com eficiência do que eu falo, com chegar direto ao ponto. Mas eu não vou sacrificar conteúdo, sacrificar aprendizagem para diminuir o tempo da aula, tá? Não é o meu rolê, mais uma vez. Eu gosto muito de material complementar, eu gosto muito de indicar leitura. Nada, absolutamente nada, em nenhum curso que você achar vai substituir o seu investimento pessoal sobre aquele tema. Então, se você quer ser um profissional relevante nessa área, você vai precisar ter os seus próprios estudos. E eu vou fazer algumas indicações, materiais complementares, às vezes artigos, às vezes papers, às vezes um vídeo, enfim. Eu acho que essa troca é muito interessante com quem já está no mercado, tá? E óbvio, sempre um foco em aplicabilidade. Mas, como eu falei já, é um foco em aplicabilidade com fundamentos sólidos. Essa é a ideia. Fechado? E o que você vai aprender? Vamos lá. Vamos falar o que eu vou abordar nesse curso aqui, que é 100% gratuito. A gente vai falar, primeiro, isso aqui é o que ninguém fala. Isso aqui é, talvez, um dos ouros desse curso gratuito. Vou até colocar aqui de outra cor, vou deixar azul, que é a mentalidade de gestão de processos. A gente não está falando aqui de inteligência artificial pela inteligência artificial. O empresário, ele quer um resultado da inteligência artificial. Ele não quer o uso dela pelo uso da tecnologia. A tecnologia é sempre um meio para alcançar um objetivo organizacional, correto? Então, a gente que está do outro lado vendendo esse tipo de soluções para empresas, para companhias, a gente tem que entender a mentalidade deles. Se não, duas coisas acontecem. A gente não consegue vender, porque a gente não fala a mesma língua, e a outra possibilidade é a gente até vender, mas entregar algo que não está de fato resolvendo o problema organizacional. Então a gente vai falar de mentalidade de gestão de processos, a gente vai entender como identificar oportunidades de automação em contextos empresariais, tá? E para falar disso, a gente vai falar um pouquinho de gestão de processos, coisa rápida, tá? Mas vai falar de gestão de processos e no final você vai entender que a gestão de processos é a base para você identificar uma possibilidade de automação e conseguir vender essa ideia com o linguajar de quem toma essa decisão dentro da empresa. O cara está preocupado em KPI, o cara está preocupado com os indicadores institucionais dele. Se você não entende essa língua, vai ser um pouco mais difícil você vender esse tipo de produto, tá? Além disso, obviamente, a gente vai ter capacidade técnica e inteligência artificial. Então, você vai aprender o que é inteligência artificial, as bases desse mundo, as bases do que é uma LLM, todos os conceitos fundamentais para você entender uma LLM e criar soluções. Depois disso, a gente vai falar de ferramentas. Depois disso, a gente vai falar de ferramentas. Vou falar mais uma vez. Depois disso aqui, a gente vai falar. Cadê? De ferramenta. Depois. Tá? Por quê? Você está fazendo tudo errado. Você está vindo direto para cá. Você quer. Como que eu uso DeFi? Como eu uso o N8N? Calma. Você não sabe nem o que é inteligência artificial ainda. Por isso você fica tão perdido quando você abre lá o seu painel do N8N. É uma coisa de cada vez. Tá?
E por mais que não seja o objetivo central desse curso falar de estratégias de venda, ou seja, como conseguir os seus clientes, caso vocês tenham interesse, a gente pode fazer um outro curso, um outro workshop que seja sobre vendas. Mas eu vou fazer pelo menos uma aula para vocês de precificação. Pelo menos uma aula de precificação, tá? Porque é importante. Não vou falar como vender, mas pelo menos como precificar. Tá vendo que eu paro para tomar um café? Esse vai ser o ritmo das nossas aulas, tá? Não vai ser essa correria doida de vídeo de internet, não. Não é o que eu gosto. Vamos lá. Ferramentas que você vai dominar. Vocês sempre perguntam disso, então eu coloquei aqui uma mini explicação. A gente vai falar. E essas imagens aqui, tá? Essa apresentação é gerada por inteligência artificial. Eu nem me preocupei com essas imagens automaticamente geradas. Isso aqui não é, de fato, o painel do N8N ou o painel do DeFi, não é. Mas, enfim. A gente, quando chegar lá no módulo de ferramentas, a gente vai falar de N8N. É a Leading Tool, é a ferramenta líder de mercado aí quando a gente fala em automações, é o N8N. A gente vai falar do DeFi, que ainda é uma ferramenta muito útil. A gente vai falar de outras ferramentas e aí essa estrutura do curso vai mudar um pouquinho com a resposta de vocês. Mas a gente vai falar, assim, muito de API, conceitos de API, de webhooks, como conectar ferramentas diferentes. E a gente vai trazer cases reais para como, tipo, realizar e entregar cases reais. Sempre, tá? A gente vai falar de ferramentas, mas sempre com uma abordagem prática. Sempre hands-on. Perfeito? O que não faz parte do nosso escopo? Isso aqui é tão importante quanto o que faz parte do nosso escopo. A gente não vai falar de programação avançada, não vai mesmo. Não é o intuito, não é o público, não vou falar de programação avançada. Vocês provavelmente vão ver alguns códigos durante o curso, mas eu não sou programador. Eu entrego soluções de tecnologia e de inteligência artificial, eu não sou programador. Essa área não necessita de um programador e, na verdade, desculpe programadores, mas vocês são cada vez menos essenciais para o desenvolvimento de soluções empresariais. Ainda muito importantes, mas cada vez menos. Não estou falando isso porque eu gosto, tá? É só a vida como ela é. Então a gente não vai ter programação avançada e a gente não vai ter técnica de venda. Eu falei isso para vocês já. Caso vocês queiram isso aqui, falem comigo. Responde, fala no grupo do WhatsApp, manda comentário, fala, não, eu quero. Se realmente tiver um interesse, a gente pode falar de técnica de venda. Tá? E qual que é a estrutura? E antes de passar por essa estrutura, eu quero falar uma coisa. Isso aqui é uma ideia. É o que talvez aconteça. Não se prenda a isso aqui. Isso é o que eu estou pensando agora, gravando o módulo de introdução. Tudo isso aqui pode mudar. Tá? A gente vai começar por Fundamentos de Inteligência Artificial e Gestão de Processos. Esse é o módulo que você está agora, está assistindo a primeira aula desse módulo. A gente vai fazer uma introdução à automação e à inteligência artificial e processos empresariais. Tá? Super importante esse módulo. Extremamente importante esse módulo. Não pule etapa. Não vai querer ver aula de DeFi sem entender os fundamentos das coisas. Não faz sentido algum. Tá? Depois, a gente tem que falar de engenharia de prompt, que você vai ver comigo lá nesse módulo que engenharia de prompt é só um nomezinho para deixar essa área aqui fancy, deixar ela mais bonitinha. Mas isso aqui é só a arte de fazer bons prompts. E o que é prompt? É uma ordem que você dá a uma inteligência artificial. Só isso. Depois a gente vai falar de agentes de IA. E para falar de agentes de IA, a gente vai falar um pouquinho de DeFi. Tá?
pouquinho não, a gente vai aprofundar, vai mostrar todas as funcionalidades do DeFi, vai ir passo a passo. Beleza? E provavelmente dentro desse módulo a gente vai colocar aulas de algumas outras ferramentas também. Depois, a gente vai ter um módulo de automação com N8N, que aí normalmente é o que as pessoas mais querem, mas mais uma vez, não chegue aqui sem passar por todos os outros módulos, tá? E depois eu quero ter um módulo de implementação e de negócios. Como que a gente precifica, entrega e, enfim, implementa, gerencia essas soluções numa venda real, numa estrutura de prestação de serviços reais, tá? Essa é a estrutura, gente. Qual que é o resultado que eu espero entregar para vocês com esse curso? Eu espero que vocês desenvolvam uma habilidade de implementação, tá? Um conhecimento técnico da área, e são sim coisas diferentes. Tem muita gente que tem conhecimento técnico, mas não tem habilidade de implementação. E eu quero muito que vocês tenham visão de processo. Ninguém fala disso, tá? Ninguém fala de visão de processo. Isso aqui, gente, é o que diferencia você quando você está negociando com o seu cliente. Se você não tem visão de processo, se você não tem um pouquinho de gestão, você não vai conseguir vender esse tipo de solução para a empresa. Beleza? Esse é meu compromisso. É isso que eu vou entregar de forma gratuita. Vou entregar o máximo que eu puder, mas eu vou entregar desse meu jeito. Esse é o estilo das aulas, vão ser aulas mais ou menos grandes, talvez não grandes, mas não curtas, parando para tomar um café e, de fato, realmente se debruçando sobre os temas. Deixa eu me colocar só eu aqui de novo. De fato, me debruçando sobre o tema. Esse curso tem um conteúdo que eu paguei milhares e milhares de reais para ter. Cursos gringos, cursos estrangeiros, toda a minha vivência por trás também, que é difícil precificar, mas tem muito valor nesse curso. Eu estou entregando de forma gratuita por 2 motivos. Primeiro, eu tenho uma vontade de ajudar a comunidade brasileira que está iniciando com inteligência artificial. Para quem não sabe, eu trabalho com inteligência artificial, mas meus principais clientes não estão no Brasil, estão vendo para fora. A ideia é ajudar vocês, mas a ideia também é construir visibilidade para mim, para minha empresa, para me trazer outros clientes, outras empresas para desenvolver soluções comigo. Então, esse é o meu foco comercial, financeiro por trás. Meu foco não é de vender curso. Eu não vou, depois disso aqui, fazer um lançamento para você, entendeu? Então, esse é um curso gratuito porque é minha contribuição e ponto. Não vou te vender nada depois. Dito isso, como que você pode me ajudar? O que você pode dar em troca? Caso você queira. Se não quiser, você vai ter o conteúdo do mesmo jeito, tá? A reciprocidade é assim. Se você sentir afim. Se não, tá tudo bem. Se você quiser me ajudar, você pode compartilhar, indicar, mandar para alguém, comentar, compartilhar. Eu sei que todo mundo pede isso e parece trivial, mas realmente vai fazer toda a diferença para um canal que acabou de começar. Você está vendo aqui, eu não sou um influencer da AI já com audiência. Então, para uma pessoa que está começando, esses pequenos compartilhamentos, gestos, comentários, etc., ajudam demais. Fechado? É isso, eu espero que vocês gostem do curso. Eu vou estar disponível dentro do meu limite, obviamente, mas vou estar disponível para conversar e ajudar vocês pessoalmente também. A gente tem um grupo no WhatsApp e, enfim, eu imagino que essa comunidade vai crescer em algum momento, talvez a gente migre de plataforma. Mas a gente pode ir conversando até para vocês me orientarem ao que criar. Fechado? Já falei demais e é isso. Vejo vocês na próxima aula.